Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia, o programa Saúde Você está no ar. É muito bom saber que temos a sua companhia todo fim de semana por aqui, viu? E nesta edição vamos falar de um assunto muito importante: exames que detectam câncer de mama. E também sobre o uso do adoçante. É que tem recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o consumo do produto para fins de emagrecimento. E você costuma se alongar quando acorda ou, por exemplo, antes de fazer qualquer tipo de atividade? No quadro Saúde em Dia, vamos dar dicas importantes para um alongamento correto. E tem mais, a importância dos avós na criação dos netos. Vamos contar a história de cumplicidade e muito amor entre Aline e Neuma, que pode inspirar muita gente. Esses e outros destaques agora no Saúde Você. A gente começa o programa de hoje com um assunto muito importante. Aqui estudos mostram que a Paraíba terá até 2025 35 mil novos casos de câncer de mama. O tumor é o que mais mata mulheres no Brasil. Mas como identificar o problema? E quais as formas de tratamento? Pois é, eu conversei com a mastologista Valéria Ataide, que vai fazer com que a gente entenda um pouco mais sobre essa doença a partir de agora. Veja. O assunto com a conversa de hoje do especialista é câncer de mama. A gente não pode deixar só para o mês de outubro para discutir o assunto. Inclusive, quanto mais de forma preventiva for esse diagnóstico, melhor ainda. E, claro, a prevenção sempre. Por isso a gente veio conversar com a mastologista Valéria Ataide sobre esse assunto. Valéria, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que até os serviços de saúde, principalmente os públicos ou os privados também, talvez, eles ficam bem cheios no período do outubro, talvez se estenda aí para novembro, mas a gente tem o ano inteiro para se cuidar, não é? A partir de que idade a gente já tem que começar a pensar na mama de uma forma diferente? Mas, na verdade, a partir dos 40 anos é que a mamografia é indicada, né? É até bom a gente deixar claro, porque existe muito esse questionamento, que exame fazer. Às vezes a paciente vem até por não conseguir tão rápido uma consulta, então sentindo alguma coisa, chega direto numa clínica querendo fazer algum exame, e aí às vezes nem ela sabe exatamente por onde começar, né? Então, se a paciente tem a partir dos 40 anos, o exame inicial é a mamografia, e aí ele pode ser ou não complementado pelo ultrassom, dependendo de cada situação, né? Abaixo dos 40, o indicado é fazer a ultrassom. E essa mamografia, como é que ela funciona? É um exame de imagem, feito de que forma? Tem alguma preparação antes do exame ou não? É um exame, na verdade, a mamografia é um raio-x, é uma radiografia, né? Diferente da ultrassom. Então, é um exame que realmente se faz uma compressão da mama. As pacientes, tem muitas que vêm, né, não gostam de fazer a mamografia, que aperta, que dói. Na verdade, a compressão é necessária, tanto para ver, como para espalhar mais a radiação. Então, às vezes, a gente tende até a explicar que diminui a radiação que a mama toma quanto mais comprimida ela for. E também em relação à visualização, né? Então, ela é um raio-x, por isso também que ela não pode ser feita mais de uma vez por ano. Em alguns casos, a gente precisa que ela seja feita com 6 meses, mas são casos selecionados em que vão ser indicados, certo? Então, de rotina, ela é feita anual. Também se discute a questão de fazer a cada 2, 3 anos, como eu já escutei paciente questionar, mas as sociedades médicas, tanto de radiologia como de mastologia, recomendam que ela seja feita anualmente.
É um período em que, mais do que isso, você corre o risco de uma lesão crescer nesse tempo e você deixar de pegar no início. E aí é exatamente um exame de rastreio, né? Para verificar o que é que tem naquela mama. Então, é de suma importância fazer pelo menos uma vez ao ano, né? E é algo rápido, é simples? Muito, muito rápido. É uma compressão muito rápida. Com os aparelhos que a gente tem hoje, a compressão é adquirida rapidamente e automaticamente a mama, ela solta a mama. É muito rápido. É uma compressão, mas totalmente suportável, totalmente suportável. E há alguns anos atrás, né, as campanhas de saúde falavam muito do autoexame. É eficaz? Thaisa, o autoexame, ele não perde sua importância pelo fato do conhecimento da mama. Queira ou não queira, se você faz o autoexame mensalmente e aparece alguma coisa diferente, você vai sentir. Só que o que a gente não pode é substituir os exames de imagem, o exame clínico da mastologista, pelo autoexame, né? Porque, na verdade, a indicação desse rastreio mamográfico é exatamente para a gente pegar lesões impalpáveis. Então, quanto menor a lesão, quanto mais inicial, você tem uma maior chance de cura, né? Então, no autoexame, normalmente você vai pegar lesões que já tenham crescido e que já possam estar lá há algum tempo, e aí você pode perder esse tempo também, né? Interessante, você falou agora de lesões não palpáveis, né? Que são visualizadas através da mamografia. E essas lesões, então, não palpáveis, elas podem desencadear algum tipo de sintoma, já que não dá para sentir, mas se aquela mulher tiver com câncer de mama, ela pode ter algum tipo de reação que também chame a atenção dela para procurar um médico? Exatamente, podemos ter ou não, né? Então podem existir sinais clínicos, como algum nódulo que sinta, alguma saída de secreção pelo mamilo, né? Então são sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa errada. Mas, na maioria dos casos, das lesões iniciais impalpáveis, realmente a paciente não sente nada. Tanto é que, quando a gente dá esse diagnóstico na imagem, indica que seja feita uma biópsia, uma investigação, a paciente sai assustadíssima, porque ela vem para a clínica fazer o exame dela anual de rotina e sai com a indicação de biópsia, porque apareceu essa lesão impalpável que realmente pode não dar nenhum sinal, nenhum sintoma. E já que tem algo que não é palpável, mas é verificado na mamografia, será que também não tem mais algum sintoma que possa surgir para que essa mulher também procure o médico? Sim, existem alguns sinais e sintomas que o câncer de mama pode dar, né? Principalmente a questão de palpar nódulo, a descarga papilar, que seria a saída de secreção espontânea pelo mamilo, que também isso pode ser sinal de uma doença benigna, mas que chama atenção. Mas, assim, na maioria dos casos, ele realmente é assintomático, né? Então, a paciente vem para a clínica fazer um exame de rotina e, nesse exame, pode ser detectada uma lesão tão inicial, impalpável, que realmente não deu ainda nenhum sinal, nenhum sintoma, só na imagem que ele pode ser identificado. E aí a gente está falando desse exame para mulheres a partir dos 40 anos. Mas se eu tenho uma mãe, uma tia que já teve câncer de mama, será que esse cuidado não pode vir mais cedo? Pode. Isso é avaliado, né, principalmente pela mastologista, para ver a partir de que idade. Em alguns casos, sim, isso pode ser antecipado, principalmente quando se tem uma mãe ou uma irmã, que é parente de primeiro grau, que é a que deixa a um risco maior, e se elas estiveram na idade jovem, né? Então, ter mãe ou irmã com câncer de mama é um risco aumentado, mas para você iniciar os exames antes da época, tem que avaliar a idade delas também, né? Que se foi naquela idade esperada, tranquilo, mas se realmente foi muito jovem, a paciente também tem indicação de começar antes, o rastreio. E tem um perfil de pacientes que têm câncer? Não, existem vários casos, né? Na verdade, o câncer é genético, mas nem sempre ele é familiar, né? Existe essa diferença e muita gente diz, eu não tenho história na família, eu não tenho risco. Ou o contrário, eu tenho história na família, meu risco é aumentado. Nem sempre, né? Então, na verdade, o fato de não ter história na família não isenta ninguém, todo mundo pode estar sujeito, mas realmente existem aquelas famílias de alto risco, em que o caso se repete a cada geração, e aí são pacientes que precisam ser estudadas e acompanhadas geneticamente também, né?
E aí também pode vir a fazer mais cedo e tomar outros cuidados ou alguma medicação específica? Isso existem. Dependendo do teste genético, dependendo da história, pode existir essa indicação da cirurgia profilática, de alguns medicamentos que podem fazer uma certa prevenção, e isso é possível. Tem que ser feito, analisado a cada caso e a cada história de família, né? Essa cirurgia profilática seria a retirada da mama antes mesmo do surgimento de algum nódulo? Antes mesmo do surgimento. Existem pacientes em que elas podem ter um risco genético altíssimo e a cirurgia profilática pode ser uma indicação. Sim. E aí tem algo que possa reconstituir essa mama após cirurgia? Como é que funciona? Sim, nesse caso da indicação da mastectomia profilática é feito ao mesmo tempo a reconstrução, né? Então, normalmente se faz uma técnica subcutânea que não se perde a pele. Então, assim, esteticamente, a princípio não teria tanta modificação, né? Mas como é uma cirurgia, como se está tirando muito tecido, tudo é possível. Então, por isso que não é indicação para todo mundo. Não é tão simples assim, chegar e dizer, eu quero tirar a mama. Precisa realmente que tenha indicação, porque existem também as complicações, né? E aí, doutora Valéria, descobriu-se que essa mulher está com câncer. O que é que muda a partir de agora na vida dela, né? O que é que ela começa a cuidar mais na rotina para que esse tratamento seja dado sequência com a maior tranquilidade possível? Primeiro tem que ser feita toda a avaliação, né? Tanto com mastologista como com oncologista. Em alguns casos, quando se tem indicação de quimioterapia, ela pode ser feita até inicialmente. Aí é uma coisa muito individualizada, né? A gente não tem uma receita de bolo para o tratamento de câncer de mama, né? Então, a cirurgia está indicada, mas aí a quimio, a rádio, o hormônio, tudo isso vai depender de cada caso, a ordem e a sequência também. Então, tá assistida pelo médico para que ele dê toda a orientação, né? E a gente sabe que, como todo tratamento de saúde, ele é chato, é custoso, né? E leva um tempo. Para quem tem câncer também, né? É um tratamento longo. É um tratamento longo, a depender disso exatamente, das medicações que são indicadas, dos tratamentos que são indicados. Realmente pode ser um tempo longo, e aí tudo vai depender exatamente de cada tipo de tumor também, né? E aí essa paciente precisa então fazer exames com mais frequência, já que ela passou por uma cirurgia ou foi acometida com a doença? Quando ela termina todo o tratamento, então a mastologista vai indicar em quanto tempo ela volta para fazer uma nova mamografia, né? Então, quando termina tudo, é iniciado depois uma bateria de exames para controle, né? Para avaliar, e estando tudo bem, também, aí ela vai selecionando que tipo de exame e com que frequência vai precisar fazer. Verdade. A gente sabe que hábitos saudáveis fazem bem, né? Esses hábitos para evitar uma série de doenças, né? A gente, quando está com o corpo e a mente também, né, em dia, a gente sabe que evita muitos problemas de saúde, né? Mas quando se fala de câncer, se a gente pudesse fazer alguma coisa especificamente para evitar essa doença, tem o que a gente fazer? Na verdade, na mama, a gente, infelizmente, não tem como evitar ter câncer de mama, né? A gente tem como ter exatamente hábitos e algumas situações em que a gente possa ter um menor ou maior risco, né? Então, só o fato de ser mulher já é um risco alto, né? A idade, então tem fatores que a gente não consegue controlar. É o fato de ser mulher, é a idade, né? É ter ou não filhos. Você pode até optar por ter ou não filhos, mas não é uma coisa que você consiga controlar sempre, né? Idade de menstruação, idade de menopausa, isso é uma coisa que você não consegue controlar, né? E tudo é fator relacionado, mas você pode controlar o fato de você não fumar, de você ter um hábito, uma alimentação saudável, de você praticar exercício físico. Então, tudo isso pode ser um fator que lhe ajude a estar numa situação de menor risco, né? Mas, infelizmente, dizer eu tenho alguma situação em que eu faço ou que eu não faço, que eu posso evitar o câncer de mama, infelizmente não, né? Então, tentar ter hábito saudável e fazer os exames de rotina. E vamos falar agora com os clientes da Unimed João Pessoa. É que todos já contam com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Veja como funciona.
Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Você faz uso do adoçante? Então saiba que, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem algumas recomendações sobre o consumo desse produto, principalmente com a finalidade de emagrecer. Confira. Utilizar adoçante no lugar do açúcar em bebidas e alimentos para tentar emagrecer ou evitar desenvolver diabetes pode ser um engano. Com base em uma série de estudos sobre adoçantes artificiais, a organização diz que não há indício de que a substituição do açúcar pelo adoçante colabore para o emagrecimento. E para esclarecer melhor sobre o assunto, vamos tirar algumas dúvidas com a nutricionista, doutora Maraísa Cavalcante, que está aqui comigo. Doutora Maraísa, muita gente quer saber exatamente quem pode, quem deve, quem não deve utilizar o adoçante a partir de agora. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado, né, no consumo dos adoçantes, principalmente se os adoçantes forem de origem artificial. Então, os artificiais realmente eles não são recomendados serem utilizados, nem para quem quer perder peso, nem para o público diabético ou que tem alguma outra condição. É porque realmente o consumo a longo prazo pode ser que acarreta alguns problemas de saúde também, como problemas cardíacos, problemas de diabetes, né? E outras condições. Então, realmente, o consumo deve ser muito moderado por qualquer público. Muita gente ficou ainda confusa com relação a essa nova resolução da OMS sobre quem tem diabetes. Quais são as orientações? Quem tem já o diabetes, a gente pode utilizar um adoçante que seja natural, como o xilitol, o eritritol, que aí realmente não vai estar trazendo prejuízos à saúde. Ou então pode reduzir essa quantidade, né, e deixando aí os alimentos mais naturais, né, sem realmente usar nem o açúcar nem o adoçante. No mercado a gente encontra vários tipos de adoçantes, e aí tem o adoçante natural, o adoçante que não é natural. Como é que a gente pode identificar na hora das compras? Sempre lendo o rótulo desse adoçante. Então, tem que olhar. Então, quais seriam os adoçantes artificiais? O que tem? O aspartame, o ciclamato, a sacarina sódica, né? Que tem o acessulfame-K. Então, são adoçantes artificiais, né? E os naturais são à base de xilitol, eritritol. Isso aí a gente consegue visualizar no rótulo do adoçante. Para quem vai continuar utilizando o adoçante agora com essas novas regras, sobre a quantidade, também existe uma nova recomendação? Tem quantidade reduzida, né? Então, se você vai adoçar seu cafezinho, uma colherzinha muito pequenininha do xilitol, né? Aquela colherzinha menorzinha e menos da metade, né? Para que a gente esteja aí utilizando. Mas também você pode adoçar de outras formas também os alimentos, né? Por exemplo, o café você pode fazer com a canela, que já vai deixar ele um saborzinho mais doce. Se você quer adoçar bolo, biscoito, para não estar utilizando nem adoçante e nem açúcar, você pode usar as frutas que são mais doces, como a banana, a tâmara, que vai ficar a preparação também muito gostosa. E aí, só para a gente finalizar, eu queria que você me desse uma orientação a respeito de quem faz dieta, quem está começando com um cardápio novo, sobre se readaptar, retirando o açúcar do cardápio. Como é que a gente pode fazer para ter uma alimentação saudável e esse paladar se acostumar com menos sabor do açúcar? Isso, se você realmente está iniciando e já tem um consumo aí mais exagerado do açúcar, a minha recomendação é que você vá retirando isso aos poucos e reduzindo as preparações que contêm açúcar. A OMS alerta que, na verdade, o uso prolongado de adoçantes aumentaria o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e morte prematura em adultos. Por isso, prestem atenção a partir de agora. A recomendação é que as pessoas considerem outras formas de reduzir a ingestão de açúcar, como consumir frutas e outros alimentos naturalmente adoçados, além de alimentos e bebidas sem nenhum tipo de açúcar.
Olha só, para muitos, o chocolate é considerado o grande vilão da alimentação, mas, segundo especialistas, tem notícia boa. Se for consumido de maneira moderada e com a porcentagem certa de cacau, pode até trazer benefícios à saúde. Ficou curioso? Então confere a matéria. Jaqueline é apaixonada por chocolate. Pode ser de qualquer tipo, ela não rejeita um pedaço. O que importa é ser chocolate. Mas você não se preocupa muito assim com as calorias, nada? Eu não me preocupo com isso não. Tem que gozar a vida. Mas os amargos são os saudáveis da história. O chocolate é muito gostoso, mas ele também pode ser muito saudável também. Então, o que é que a gente tem que fazer no momento da gente vai escolher o chocolate para não errar? Escolher realmente aquele que vai trazer mais benefícios. Qual seria isso? Qual seria esse, né? O chocolate que contém uma maior quantidade de cacau. Então, como é que você vai saber? Você vai lá no rótulo do chocolate e o primeiro ingrediente deve ser o cacau. Ou cacau em pó, pasta de cacau, o que for, com cacau. Se for o açúcar, realmente aquela opção não é tão benéfica e não é uma das melhores. Então, quanto mais ele é amargo, vai ser melhor para a sua saúde. Mas não é porque pode trazer benefícios que o consumo do chocolate amargo passa a ser exagerado. Se você vai consumir um pouquinho, não vai ter tantos prejuízos, mas se você vai comer aquele ovo inteiro, aí realmente vai estar no exagero e não é interessante, né? Então, até mesmo você pode fazer o seu ovo em casa, né? Ou conseguir fazer uma opção mais saudável, né? Com ingredientes que eu tinha na minha cozinha, de fácil acesso. Então, a gente sabe tudo ali que está colocando no ovo, né? Então, eu fiz um ovinho de Páscoa com chocolate amargo, preparei um doce de leite com um ingrediente apenas, então doce de leite saudável, e daí eu coloquei com o chocolate, o doce de leite, e a gente acaba dando aquela enfeitadinha, você consegue ainda economizar e saber exatamente o que você está consumindo. É só ficar atento às embalagens dos alimentos para saber o que está ingerindo. É obrigação da gente realmente, ou para o chocolate ou para qualquer outro tipo de alimento, ou ver o rótulo, você vai estar ali consumindo exatamente algo para a sua saúde, né? Então, se você olha assim, você já vê que aquele alimento ele é rico em gordura, você, tenho que ver o que é que tem aqui para ver qual é a minha melhor opção, né? Porque o cacau, que é um dos componentes que está lá no chocolate, qual o benefício que ele vai trazer para a sua saúde? Ele vai trazer aquela sensação de alegria, de bem-estar. Por quê? Porque ele é rico em uma substância que é chamada de polifenol. O polifenol é da mesma classe dos flavonoides, que é um antioxidante que ajuda na produção do neurotransmissor, que é a serotonina, que é aquele neurotransmissor da nossa felicidade, nosso bem-estar, ajuda a combater estresse, ansiedade. E o chocolate, por ter essa ação antioxidante, é bom para a saúde do coração, para a redução da pressão e também combater radicais livres que previnem o envelhecimento. Então, boa notícia, né? Então, para manter a sua saúde, não tem problema. É só substituir o chocolate pelo correto, que a sua dieta está garantida, sem alterações. E daqui a pouquinho, a gente volta com mais Saúde e Você. Já, não sai daí. Intervalo rapidinho. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. A grandeza da Unimed João Pessoa tem mais cuidado para